Bom, vamos dar início. Primeiro, antes de mais nada, boa tarde a todos, os que vieram das mais variadas, por mais variados motivos, mas sempre Jesus é o primeiro deles. Então, o tema dessa conferência não é simplesmente um jogo de palavras. A Quaresma da Esperança e a Esperança da Quaresma. Então, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é a Quaresma da Esperança e depois a segunda será a esperança que nos vem de cada Quaresma. O Santo Padre nos deu neste ano um ano jubilar, um ano santo. Ele ocorre a cada 25 anos. O último foi em 2000, ainda com São João Paulo II, e agora nós temos esse com o nosso querido Papa Francisco. E ele nos deu o tema da esperança, especialmente o versículo de Romanos 5:5. Ele diz: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ela deixa muito claro que a esperança está ligada ao Espírito Santo. E sempre que nós quisermos entender a Sagrada Escritura, nós precisamos do Espírito Santo para poder entender. Nós sozinhos, por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas a ação do Espírito Santo em nós, efetivamente, nos ajuda e nos leva à compreensão da palavra. Então, podem ficar sentados, eu vou fazer a pequena invocação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos lá. A primeira parte, a Quaresma da esperança. Então, essa Quaresma, tenhamos a palavra esperança como uma palavra-chave para entendermos o seu significado. Essa Quaresma está marcada por este ano santo dedicado à esperança. Contudo, cada Quaresma deve ser sempre uma Quaresma de esperança. E vejamos o porquê. Nós temos dentro da igreja um ano litúrgico. Esse ano litúrgico ele começa quase um mês antes do ano civil, com o chamado Tempo do Advento. Logo depois vem o tempo do Natal, após o Natal do Senhor. E neste ano de 2005, após 8 semanas do chamado Tempo Comum, chegamos a um outro tempo litúrgico forte, o chamado Tempo da Quaresma. E esse nome, Quaresma, deriva do termo latino quadragésima, que por sua vez nos remete ao número 40. Então depois nós vamos entender o que há por trás desse número 40. Mas um pouco de história da formação desse tempo da Quaresma. Muitas vezes as pessoas pensam na igreja que a igreja de repente acordou um dia, alguém na igreja acordou um dia e decidiu que vai ter um tempo litúrgico chamado Quaresma. Não, isso é fruto da evolução durante os séculos e é fruto também da busca de fé, interpretando sempre a Sagrada Escritura. Então, a Quaresma é uma prática da Igreja Católica que se consolidou no século IV depois de Cristo. Estamos falando dos anos 300 depois de Cristo. Mais precisamente no ano de 325, quando ocorreu um dos grandes concílios que marcaram a história da Igreja, o Concílio de Nicéia. Esse Concílio de Nicéia foi muito importante. Lembremos-nos de que apenas houve liberdade religiosa para os cristãos depois do chamado Edito de Milão pelo imperador Constantino, no ano de 313. Então, 12 anos depois, a igreja, já gozando de liberdade, pôde fazer esse concílio de Nicéia. Esse concílio foi muito importante. Em primeiro lugar, foi formulado o credo niceno-constantinopolitano. É aquele credo mais longo que raramente nós lemos na igreja, mas que é belíssimo e profundíssimo. Atualmente nós lemos um outro que é o credo
dos apóstolos. Então, a primeira coisa que esse concílio nos deu foi o credo niceno constantinopolitano, como profissão de fé. Além disso, também foi estabelecida a data da Páscoa, que é uma festa móvel e sempre baseada nas nossas raízes judaico-cristãs. E, por fim, nesse mesmo concílio, houve uma primeira menção à quaresma na história. O termo quaresma aparece pela primeira vez em 325. Atenção que se o concílio de Nicéia foi em 325, neste ano de 2025 nós estamos celebrando os 1700 anos do concílio de Nicéia. É um ano jubilar dentro de um outro ano jubilar. Em Roma, isso para nós está sendo muito importante. Um dos documentos elaborados pelos participantes desse concílio faz menção à palavra tessaraconta, que no grego significa exatamente 40. Assim, acredita-se que a prática de realizar jejuns e penitências por 40 dias foi uma evolução de práticas cristãs ao longo da antiguidade. Então, era uma tradição que começou e que foi se desenvolvendo. Entre essas práticas, destaca-se a realização de jejuns entre aqueles que seriam batizados durante o período pascal. Além disso, existem indícios de jejuns realizados por fiéis para a preparação às celebrações pascais. Por que o batismo entra aí? Na primitiva comunidade cristã, todos eram batizados na vigília da Páscoa. E ainda hoje podem ser batizados, algumas igrejas, alguns que são batizados na vigília da Páscoa. Então todos, homens e mulheres, independente da idade, eram batizados na vigília da Páscoa e eles recebiam uma túnica branca, uma alba, em latim. E eles deviam usar do domingo da Páscoa até o domingo seguinte, por 8 dias, aquela alba, testemunhando que eles eram cristãos apenas batizados. No segundo domingo, que ainda hoje recebe o nome de Domenica in Albis, Domenica da Alba, eles podiam retirar. Por que 8 dias? Durante 6 dias, Deus criou o mundo. No 7º, o sábado, ele descansou. Mas no 8º, no domingo, que é o dia do Senhor, ele ressuscitou Jesus Cristo. Por isso é que o domingo passou a ser para nós o dia mais importante da ressurreição de Cristo. Outro registro fala de Tertuliano, um cristão dos séculos II e III no norte da África, que mencionou um jejum que se estendia por 2 ou 3 dias como preparação para a Páscoa. E ainda outros relatos da antiguidade, encontrados em outras regiões, apontam para outras maneiras de realizar essa preparação. Portanto, acredita-se que houve uma evolução gradual dessas práticas somadas ao simbolismo do número 40 nos relatos bíblicos, possa ter contribuído para a quaresma e tivesse essa duração efetivamente de 40 dias. Não se sabe ao certo por quem e como surgiu esse período de tempo que os cristãos dedicam à preparação da Páscoa. Sabemos apenas que teve um desenvolvimento lento e progressivo. Eu vou elencar rapidamente esse desenvolvimento, porque ele é muito interessante pelas abordagens que ele traz. Até o século II, estamos falando dos anos 200, havia um jejum na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo. Na igreja primitiva, a celebração da Páscoa era precedida por 1 ou 2 dias de jejum. No entanto, esse jejum parece ter sido orientado não tanto para a celebração da Páscoa, mas sim para a administração do batismo, e que foi gradualmente reservado para a vigília pascal. Essa prática do jejum era dirigida primeiramente aos catecúmenos, aqueles que seriam batizados, e depois foi estendida ao ministro do batismo, aos sacerdotes, e por fim a toda a comunidade eclesial. Então esse jejum não tinha um propósito penitencial, ele tinha um jejum ascético iluminativo, no sentido de preparar-se para o batismo. Mais tarde, no século III, estamos falando dos anos 200, começou a haver uma semana de preparação. Durante esse período, em Roma, o domingo anterior à Páscoa era chamado Domingo da Paixão. O Domingo da Paixão que nós celebramos hoje, atenção, já era celebrado nos anos 200. Vejam só a antiguidade de tudo isso. E na quarta-feira e na sexta-feira dessa semana, a Eucaristia não era celebrada. A extensão do jejum durante a semana que antecede a Páscoa é basicamente na igreja que estava em Alexandria. Mais tarde, no século IV, anos 300, passou-se a 3 semanas de preparação. Um historiador do século V, um pouco mais tarde, é testemunha desse costume.
Durante essas 3 semanas, o Evangelho de São João foi proclamado, e a leitura desse texto justifica-se pelo fato de ser rico em passagens que remetem à proximidade da Páscoa e à presença de Jesus em Jerusalém. No século IV, os anos 300, no final dele, passou-se a 6 semanas de preparação. Essa preparação prolongada foi motivada pela prática penitencial. Se primeiro era a preparação para o batismo, agora o sentido era de penitência. Talvez vocês vão ficar um pouco chocados com o que eu vou dizer logo em seguida. Aqueles que desejavam se reconciliar com Deus e com a igreja, iniciavam sua jornada de preparação no primeiro desses domingos. Mais tarde, ela foi antecipada para a quarta-feira imediatamente anterior, a hoje denominada Quarta-feira de Cinzas, e se concluía na manhã da Quinta-feira Santa, dia em que obtinham a reconciliação. Então, o sacramento da penitência, confissão ou reconciliação, era obtido sempre na quinta-feira pela manhã. Dessa forma, os penitentes passavam por um período de preparação que durava 40 dias. Daí o termo latino quadragésima. Os penitentes empreendiam essa longa jornada por meio de imposição de cinzas e do uso de saco como sinal de contrição e compromisso ascético. Nós vemos, por exemplo, no profeta Jonas, que ele foi enviado por Deus para converter a cidade de Nínive, porque Deus estava muito preocupado com Nínive, queria destruir Nínive, e ele durante 40 dias teve que percorrer a cidade e dizendo para que as pessoas se convertessem. E o que ocorre é que as pessoas começaram a escutar o profeta Jonas e todas elas, inclusive o rei, se vestiram de saco e com cinzas na cabeça. Mas na parte cristã, essa confissão do pecado acontecia apenas na quinta-feira pela manhã, embora estivessem também durante 40 dias com saco ou cinzas na cabeça. Então a penitência era pública. Imaginemos todos nós preparando-nos 40 dias vestidos de saco com cinzas na cabeça. E ainda mais, a confissão não era auricular, era pública, em frente da igreja ali reunida. A confissão auricular começou séculos mais tarde. Então, atenção, de preparação para o batismo, nós passamos também a uma outra dimensão que é a da penitência. Mais tarde, no final do século V, houve mais uma extensão. Incorporou-se a Quarta-feira de Cinzas. No final do século V, a celebração da quarta-feira e sexta-feira que antecedem a Quaresma começaram como se fizessem parte dela. A imposição das cinzas aos penitentes acontece na quarta-feira dessa semana, que antecede o primeiro domingo da Quaresma, rito que será estendido a todos os cristãos, não apenas aos penitentes, mas todos os cristãos na quarta-feira recebem as cinzas. A partir dessa fase começaram a surgir também as antigas etapas do catecumenato, que preparavam o batismo pascal na vigília solene do Sábado Santo. De fato, esse tempo batismal foi integrado ao tempo da preparação dos penitentes para a reconciliação da Quinta-feira Santa. Foi assim também que os fiéis simples, não aqueles que se preparavam para o batismo, nem os penitentes públicos, se associaram a esse intenso caminho de ascese e penitência para chegarem às celebrações da Páscoa com a alma preparada para uma participação mais autêntica. Então, batismo, penitência e catecumenato. Toda uma formação e aprofundamento na fé. Houve ainda no século VI, foi ampliado para 7 semanas antes. Durante o século VI, a semana inteira que antecedia o primeiro domingo da Quaresma era dedicado à celebração da Páscoa. O domingo com o qual ela começava era chamado quinquagésima, porque era o 50º dia antes da Páscoa. Entre os séculos VI e VII, uma nova extensão foi estabelecida com mais 2 domingos, a Septuaginta. Contudo, essa tendência de antecipar o forte período da Quaresma, de alguma forma enfraqueceu a sua peculiaridade, sempre o número 40. E finalmente, no século XX, no ano passado, São Paulo VI, como fruto do Concílio Vaticano II, com o moto próprio Mysterii Paschalis, de 14 de fevereiro de 69, decretou que o tempo da Quaresma vai da Quarta-feira de Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor, Quinta-feira Santa, quando tem início o chamado Tríduo Pascal. Então, essa é a forma atual que nós temos. E essas 3 características, durante todos esses séculos, continuam. O sentido batismal,
penitencial e o catecumenato. Então, quando a quaresma começa para nós, hoje aqui no século XXI? O tempo litúrgico da quaresma começa com a quarta-feira de cinzas. Depois dela vem os 5 domingos da quaresma e o domingo de Ramos. A especificação das cinzas refere-se ao rito litúrgico que caracteriza a missa daquele dia. O sacerdote, de fato, asperge sobre a cabeça dos fiéis um pouco de cinza obtida dos ramos de palmeiras e oliveiras queimados e abençoados por ocasião do domingo de Ramos do ano anterior. Então, aqueles ramos do domingo de Ramos do ano passado foram queimados e são as cinzas que nós utilizamos neste ano. O Papa São Gregório Magno, ele também recorda, começou entre 590 e 604, determinou o início do jejum quaresmal nesse dia, e por esse motivo também era chamado In Capite Iuni, o início do jejum. Mas as cinzas têm várias simbologias, simbolizam a humilde condição terrena do homem mortal e a sua fraqueza diante do pecado. Então, durante o rito, de fato, o sacerdote pronuncia a frase: lembra-te de que és pó, a criação do homem, de Adão, e ao pó retornarás. Ou converte-te e acredita no Evangelho. A humildade é um traço fundamental para o cristão e não apenas na quaresma. Então, nós devemos buscar a humildade e não o orgulho e a soberba, às quais muitas vezes nós estamos sujeitos. Quando a quaresma termina? Já foi dito, termina na Quinta-feira Santa, que dá início ao Tríduo Pascal, tempo em que se celebram os acontecimentos do mistério pascal de Jesus. Então, em resumo, nessa parte histórica, o desenvolvimento da quaresma foi contribuído pela disciplina penitencial para a reconciliação dos pecadores, que acontecia na manhã da quarta-feira de cinzas, da Quinta-feira Santa, pelas exigências sempre crescentes do catecumenato e com a preparação imediata para o batismo celebrado na noite de Páscoa. Agora vamos ver as bases bíblicas, de onde surgiu o número 40. Esses 40 dias evocam determinados momentos da grandiosa história de salvação de Deus para a humanidade. Prestem atenção no Antigo Testamento. 40 dias foi o período do dilúvio universal. 40 dias foram passados por Moisés no Monte Sinai. 40 dias que os exploradores judeus levaram para percorrer a terra em que entrariam, Canaã, a terra prometida. Os 40 dias da jornada do profeta Elias no deserto, à base de pão e água até chegar ao Monte Horebe. Os 40 dias de tempo que na pregação de Jonas, como eu já expliquei, Deus dá a Nínive antes de destruí-la. Os 40 anos passados por Israel no deserto. E os 40 dias em que Golias ameaçou Israel até ser vencido por Davi. E vejamos no Novo Testamento, diretamente relacionado com este tempo da quaresma, 2 episódios complementares. Os 40 dias que Jesus passou em jejum no deserto foi o primeiro domingo da quaresma. E os 40 dias em que Jesus ensinou os seus discípulos entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Chama atenção para a palavra deserto. Jesus esteve no deserto por 40 dias, por qual motivo? No deserto estão os 3 S's e os 2 T's. Os 3 S's são a solidão, o silêncio e o Senhor. E os 2 T's são, simultaneamente, a tentação e a teofania. Então nós temos essas 3 situações dos S's que nós temos que reviver em vários momentos das nossas vidas, e a todo o tempo nós temos tentações. Sabemos disso. Mas atenção para as teofanias. Teofania é uma palavra que vem do grego, theos phanen, que significa manifestação de Deus na nossa vida. E nós, homens e mulheres pós-modernos, sem querer, estamos perdendo essa capacidade de percebermos as manifestações concretas de Deus nas nossas vidas. E diariamente, um episódio, uma palavra, um sacramento, um encontro, um evento, um acontecimento triste ou bom, tudo isso são manifestações de Deus nas nossas vidas. Mas nós estamos perdendo essa situação. Então, o que ocorre? Jesus, tudo aquilo que ele absorveu nesses 40 dias no deserto, após a sua ressurreição, por 40 dias,
ele transmitiu também aos seus apóstolos, porque no 50º dia, depois de 40 dias ele tem a ascensão, e no 50º dia ele enviou o Espírito Santo e dá-se o nascimento da igreja. Então tenham em mente sempre esse número 40. 40, no âmbito da fé, de uma forma geral, significa um tempo de revisão de vida. Por isso estamos todos nós aqui. De aprofundamento espiritual da minha vocação e da minha missão, sejam elas quais forem, e de preparação para realizar a vontade do Senhor. Em poucas palavras, é um tempo de revisão, de aprofundamento, de penitência, de conversão e de busca de santidade. Agora eu deixo uma pergunta para vocês, e vou deixar várias. O que cada um de vocês está fazendo, ou melhor, fará durante esses 40 dias que já começaram? Atenção. Lhes compartilho um testemunho pessoal meu. Para mim, na minha vivência cristã, a Quaresma é um tempo propício para aprofundar a minha conversão, para enfrentar com coragem os meus limites, os meus defeitos e pecados, e não deixar que mais uma vez a graça passe em vão. Mas é um tempo não apenas para enfrentá-los, como também para dar-lhes um sentido e transformá-los em bem para mim mesmo e para os demais. Isto é um tempo de penitência e de reconciliação, mas também de esperança. Afinal, quem não deseja ser melhor e viver em paz, interior e exteriormente? E assim hoje eu lhes pergunto também, tem 3 perguntas diretamente a vocês. Tenho consciência do que eu devo enfrentar? De quais limites, quais pecados, quais defeitos eu devo enfrentar nesses 40 dias? Dou nome a esses limites, a esses defeitos e a esses pecados? Ou seja, dou com precisão, digo, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando pensarmos em pecados, uma palavra que tem me ajudado, principalmente com jovens, porque às vezes o pecado tem uma conotação forte e pesada, pensem que o mandamento de Jesus é amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então o que seria pecado? O não amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então esses são os desamores nessas 3 dimensões. Pensem, por favor, nos seus desamores. E a outra, muitas vezes nós não sabemos exatamente quais são esses nossos limites, esses nossos pecados ou esses nossos defeitos. Então nós temos que pedir novamente ao Espírito Santo que nos ajude a descobri-los e desmascará-los. Estamos efetivamente pedindo isso ao Espírito Santo? Fundamental. Mas há sinais litúrgicos do tempo da Quaresma que nos ajudam nesse sentido. Então até a liturgia me ajuda com seus sinais concretos. Predomina a cor roxa nos paramentos. O roxo significa tanto o pecado quanto a penitência. No 4º domingo do tempo da Quaresma, o chamado domingo letare, que significa alegria, temos a cor rosa. Por quê? Porque estamos no meio da Quaresma e a Páscoa já está se aproximando. No 6º domingo da Quaresma, o domingo de Ramos, lembra que é o domingo da Paixão, que começou lá no século II, nós usamos a cor vermelha, a cor do martírio, pois temos uma antevisão compartilhada de toda a paixão e morte de Jesus. E dado o sentido doloroso deste tempo, não se entoam o glória e o aleluia, não há flores no altar e tampouco o toque do órgão, a não ser para a sustentação do canto. Agora, os domingos da Quaresma, eles estão encadeados. Atenção a cada um deles, ao objeto de cada um deles. O primeiro domingo de Jesus, já falamos, foi o domingo das tentações de Jesus. Devemos pensar nas nossas tentações. O domingo passado foi o domingo da transfiguração de Jesus. Então o que acontece? Jesus sofre durante 40 dias essas tentações e teofanias, na solidão, com o Senhor e também no silêncio. Mas ele quis dar aos seus apóstolos, a nós, igreja, um antegozo do que vai ocorrer para ele. Quer dizer, nós não temos apenas sofrimento. Então é o domingo da transfiguração. Jesus se transfigura, mostrando aquilo que virá depois da sua paixão, morte e ressurreição. Então, nós só vamos entender isso após a paixão e a morte, após a Páscoa. O domingo que vem agora, o terceiro domingo, é o domingo dos frutos da figueira. Então, atenção,
Se nós com Jesus estamos no deserto, se nós com Jesus esperamos a glória que virá, nós, nesse ínterim, nesse meio tempo, como cristão, nós temos que dar frutos. Então, cada um de nós recebeu dons, talentos e qualidades. E nós temos que multiplicar esses dons, talentos e qualidades, porque senão nós seremos estéreis. Logo em seguida, no quarto domingo, o domingo letare. Por que o da alegria? Porque é o domingo da volta do filho pródigo. Então nós temos a famosa parábola do filho pródigo, aquele filho que pede tudo ao pai, ele abandona o pai, gasta todo o dinheiro, e quando está cuidando de porco, que para um judeu é a maior humilhação possível, ele se dá conta que a comida do porco é melhor que a comida dele. Então ele decide, vou voltar ao meu pai. Os servos do meu pai não são tratados dessa maneira. E naquele momento ele decide voltar. É um dos verbos que acompanha a quaresma. Voltai, voltemos. E ele volta. E o pai do filho pródigo, ele podia simplesmente ter corrido atrás do filho pródigo, podia ter mandado gente atrás dele, mas ele decidiu esperar o tempo propício, o tempo da história de salvação daquele filho. O pai que é pai, em todo momento está olhando a estrada, e um dia ele vê o filho todo esfarrapado chegando de volta. Ele podia ter corrido até ele, e ele decide não, eu vou esperar que o meu filho volte a mim. É isso que Deus deseja, que a gente volte a ele. E ele volta, e ele simplesmente diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um servo. Mas pai que é pai, não vai tratar o filho como um servo. O que ele faz? Ele faz o oposto. Ele pede a melhor roupa, o traje nupcial, sandálias, para dar dignidade àquele filho que está descalço, esfarrapado, e pede uma aliança. Ele volta a fazer aliança com o filho. E aquele pai não pergunta nada. Então, a imagem daquele pai é a imagem de Deus Pai. O Deus que sempre espera, menos pergunta e mais perdoa. Mas há um outro irmão, o irmão mais velho, que tem uma baita festa na casa, porque o irmão voltou, e o irmão volta, estava trabalhando, e diz, puxa vida, mas que festa é essa? Nunca houve uma festa assim na casa do meu pai. É o seu irmão que voltou e seu pai está dando uma festa. E aquele irmão fica bravo. Humanamente falando, nós também ficaríamos bravos. E o pai pede que o filho mais velho volte e diz, puxa vida, o teu irmão voltou, vamos nos alegrar. Mas puxa pai, você nunca fez uma festa dessas para mim? Eu estou aqui trabalhando, ralando, nunca te desobedeci, nunca te deixei e você não me dá uma festa? Não é justo. Aos olhos humanos, não é justo. Mas aquele pai pede, por favor, entra comigo na festa, porque o teu irmão voltou. A parábola termina aí, porque é a parábola da nossa vida. Nós estamos simultaneamente nas três pessoas. Todos nós somos filhos pródigos que sempre precisamos voltar ao Pai. Mas muitas vezes, na maior parte das nossas vidas, nós somos como o irmão mais velho do filho pródigo, aquele que julga, que condena e que executa. E como eu já disse, o pai do filho pródigo é quem nós devemos ser, é aquele como Deus que sempre espera, menos pergunta e mais perdoa. Sempre me chamou a atenção o quadro de Rembrandt, da volta do filho pródigo. E hoje em dia, se eu penso nessa parábola, eu penso de uma outra forma. Eu vejo aquele pai com os dois braços abertos, um acolhendo o filho pródigo e o outro puxando o irmão mais velho. Muitas vezes Deus é assim conosco, porque nós estamos nas duas circunstâncias. As pessoas se perguntam, mas onde está a mãe? Não tem mãe aí por trás? Na tradição judaica, a mulher sempre ficava em segundo plano, ela não aparecia. Mas nós temos uma certeza também, que nós temos uma mãe, que é Maria, que sempre intercede por nós, sempre está intercedendo pelo seu filho, que é pródigo, e pelo seu filho, que é orgulhoso, que julga, condena e executa, e quer que os dois voltem a Deus. Então, por isso aquele domingo se chama Letare, o domingo da alegria. Mas no quinto domingo, essa misericórdia de Deus, ela se amplia. Ali nós vimos um filho, vimos dois filhos.
No quinto domingo no quinto domingo da Quaresma, nós temos o episódio da mulher adúltera. Então, recordemos a cena. Nós vemos que um bando de homens traz uma mulher a Jesus e dizendo para ele, olha, ela foi pega em adultério. Bom, para o adultério tem que ter duas pessoas, né? Mas só uma foi pega, o outro parece que não. Mas enfim, trouxeram a mulher. Então imaginem a cena daquela pobre mulher cercada por homens frente a Jesus. E aqueles judeus provocam Jesus. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar os adúlteros. E você? O que você diz? Era uma armadilha. Se Jesus diz que eles devem apedrejar, ele não trouxe nada de novo. Cadê o mandamento do amor dele? Se Jesus diz que a lei de Moisés não tem efeito, quem vai ser apedrejado é ele, por ser herético. Ela, por ser adúltera, e ele, por ser herético. O que Jesus faz? Ele escreve na areia. Escrever na areia é o deserto. Novamente, silêncio, solidão e o Senhor. Teofania e tentação. E os judeus, frente ao silêncio dele, provocam. Mas e você? O que você nos diz? Ele levanta a cabeça e diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E se provoca um grande silêncio. Ninguém fala nada. E a Sagrada Escritura diz, devagarzinho, começando pelos mais velhos, interessante esse detalhe, começando pelos mais velhos, eles foram saindo de fininho. E chegou um momento, depois de um certo tempo, que ficaram Jesus e a adúltera. Santo Agostinho tem uma palavra belíssima para essa passagem. Ele diz, ficaram a miséria e a misericórdia. Pensando nessas duas palavras, é interessante observar que a raiz, o radical, miser, é comum aos dois. O que faz diferença é o cor cordis do latim, o coração, onde Deus habita. Então, é o coração, onde Deus está, e que deve estar no coração do homem, que transforma a miséria em misericórdia. A minha miséria na misericórdia de Deus e a miséria dos demais na misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente lê superficialmente esse evangelho. Eu pergunto para todos vocês, quem se salvou naquele dia? O que vocês me respondem? Todos se salvaram. Todos se salvaram. Não foi somente a mulher adúltera. Todos se salvaram porque eles se deram conta de que eles também eram pecadores. E por isso foram saindo devagarzinho. E começando pelos mais velhos, porque se supõe que os mais velhos temos mais consciência dos nossos pecados. Mas quem é Deus? E esse evangelho é muito importante, esse domingo é muito importante. Deus é simultaneamente aquele que cuida dos adúlteros e dos apedrejadores. Ele veio para os dois. Ele veio salvar todo mundo. O que interessa para Deus é o que ele diz no final do evangelho. Vai e não peques mais. É isso o que ele deseja. E depois, o sexto domingo é o domingo de Ramos ou da Paixão. Então Jesus entra naquela semana já santa da Páscoa e ele entra como um humilde rei acolhido pelo povo. Não com carros, cavalos e cavaleiros, como muitos judeus esperavam, o libertador dos romanos, mas ele entra na humildade em cima de um jumentinho. E como os pobres de Deus acolhem Jesus? Com ramos e com as suas roupas. Eles fazem uma estrada de roupas para que Jesus passe em cima. E ali começa a Semana Santa. Então prestem atenção nesse encadeamento dos 6 domingos que nós temos. No domingo de Ramos também, ou da Paixão, assim como na Sexta-feira Santa, são os únicos 2 dias em que o Evangelho da Paixão é compartilhado, de forma que toda a Assembleia, todo mundo que está ali, possa participar da paixão de Jesus. São os 2 dias, domingos de Ramos e a Sexta-feira da Paixão, em que isso é compartilhado. Em poucas palavras, liturgicamente eu sofro com Cristo e com todos os que na igreja ou fora dela também estão sofrendo. A salvação é universal. Deus não faz discriminação de pessoas, pois o Cristo sofreu para me e nos salvar, mas eu também tenho que fazer a minha parte na sua e minha história de salvação. E por isso, o que eu decidir realizar nesse tempo de Quaresma, devo sempre associá-lo ao sacrifício de Cristo. É sempre em função dele. Atenção à palavra sacrifício. Ela vem do latim sacerficium, que significa tornar sagrado
o que eu gosto e também aquilo que eu não gosto. E assim não importa o que eu faça, pois cada um diante do Senhor sabe o que deve e pode fazer. Mas o que eu fizer que seja sagrado, no amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Várias vezes vocês vão me escutar falando no amor a Deus e ao próximo a mim mesmo. Por quê? Porque é o mandamento do amor. Mas qual amor? Se fala de tantos amores hoje em dia. É João 15,13. É o dar a vida por. A vida com V maiúsculo, a minha vida e por toda a vida. É a isso que nós somos chamados. Agora atenção, é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se eu não amar a mim mesmo, e isso não é egoísmo, é egocentrismo, porque Deus me amou primeiro, atenção, está na primeira carta de São João, o que eu posso dar? Se eu não tiver amor por mim mesmo, eu não vou poder dar amor ao próximo e muito menos a Deus. O que eu tiver é aquilo que eu posso dar. Então se eu tenho amor, alegria, esperança, compaixão, isso eu posso dar para outra pessoa. Se eu tiver raiva, ódio, ira, ressentimento, depressão, tristeza, é isso que eu vou dar ao próximo e a Deus. Então depende de nós, nesse amor ao próximo, de procurarmos aquilo que efetivamente é bom, é belo e que vem de Deus, que é o sumo bem. Mas Deus nos deu instrumentos práticos para a vivência da Quaresma. Quais são? No âmbito prático, a antiga tradição da igreja, baseada no Evangelho de São Mateus, no Evangelho capítulo 6, o da quarta-feira de cinzas, ele nos lega 3 instrumentos muito precisos para avançarmos na Quaresma. O primeiro, jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Só que num sentido mais amplo, jejuar é abrir mão de algo que, como consequência, me ajude na minha conversão e que ainda possa auxiliar as necessidades e a conversão do outro. Então, o meu jejum, a minha abstinência, seja do que for, não é apenas para mim, é para o outro também. Então, outra pergunta para vocês. Que objeto, que situação ou comportamento está me escravizando e que, além de não me ajudar no meu crescimento espiritual, às vezes ainda pode dificultar a vida dos que estão ao meu redor? Atenção. O segundo instrumento, a caridade. Então, o valor material daquilo que eu jejuo, seja o que for, devo transformá-lo em auxílio concreto a um irmão necessitado. Se eu pensar em termos materiais, uma cesta básica, um medicamento, roupa. Mas não é só isso. É o tempo que eu jejuo que deve ser aplicado também. Então, por exemplo, se eu decidir, nessa semana eu não vou ao cinema, o que eu vou fazer no lugar do cinema? Eu vou visitar uma pessoa enferma, vou ligar para alguém que precisa de uma palavra de vida e de esperança, vou me reconciliar com alguém. Então, todo jejum tem que ter essa conexão prática de conversão e de auxílio a outra pessoa. Então, eu vou perguntar para vocês, com quem ainda não vivo reconciliado na verdade, na caridade e na paz? Outro dos verbos que aparece com força durante a Quaresma é reconciliai-vos com Deus, com o próximo e também consigo mesmo. Então pensem nas pessoas com quem ainda nós não temos essa paz e precisamos dela. Se eu não tiver paz interior, eu não vou poder usufruir essa paz também no exterior. O ideal é que cada um adapte esses 3 instrumentos à sua realidade e necessidade. Falo agora como monge beneditino. No âmbito da espiritualidade beneditina, nosso Pai São Bento pede que na alegria do desejo espiritual espere a Santa Páscoa. Ele escreveu isso no século VI. Então, o sentido da Quaresma é esperar na alegria espiritual a Santa Páscoa. Esse é o nosso objetivo. A paixão e a morte são meios. O fim é a Páscoa, é a ressurreição. Ou seja, devo preparar-me para a Páscoa, para a ressurreição de Cristo. E como tal, além de reconhecer-me como pecador, devo ter a alegria e esperança de pedir e de receber o perdão dos pecados, recorrendo ao sacramento da confissão, penitência ou reconciliação. Eu, particularmente, prefiro esse último termo. Embora sejam 3, confissão, penitência ou reconciliação, eu gosto do reconciliação, porque fica mais fácil, inclusive, transmitir para as novas gerações. Prefiro esse último termo porque dá a dimensão da paz ao reconciliar-me com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Às vezes é o mais difícil,
a reconciliação consigo mesmo. Afinal, quem é que não deseja viver reconciliado? Pergunto a vocês, há quanto tempo eu não recorro à graça do sacramento da reconciliação? A igreja pede que eu me reconcilie ao menos uma vez por ano. É o chamado preceito pascal, no período que vai da quarta-feira de cinzas até Pentecostes. Mas e eu? O que eu estou esperando para essa reconciliação? Contudo, quem experimentou e conheceu a graça, a cura, a libertação e a transformação que nos advém desse maravilhoso sacramento da reconciliação, a ele recolhe com mais frequência. Nós falamos de reconciliação. Gente, quando fala-se em reconciliação, nós temos que usar uma palavra perdão. E aqui eu toco num tema que eu sei que é muito difícil para muitos. Foi para mim também muitas vezes. Como cristão, eu devo sempre pedir perdão por algo que eu fiz, mesmo que ele não me seja concedido, o que é duríssimo. Como cristão, eu também devo sempre oferecer o perdão, às vezes no interior do meu coração, mesmo que ele não me seja pedido. Então, o que eu quero dizer com isso? Como cristão, eu devo sempre fazer essa dupla mão, essas duas mãos. Pedir perdão a quem eu feri e oferecer o perdão a quem me feriu. Vocês vão me dizer, perdoar não é fácil. Não, não é. É um processo exigente. E lhes falo novamente do meu testemunho pessoal, das vezes em que eu, mesmo sendo monge e sacerdote, tive dificuldade de perdoar. E tive. E era muito eu ficava muito envergonhado quando eu ia me reconciliar, me confessar, que a primeira coisa que eu dizia é, não consigo perdoar. Era terrível, era uma tremenda humilhação, mas era a minha verdade. E essa verdade que eu tenho que expor. Então, eu fui descobrindo, através da minha dificuldade de perdão, e eu quero testemunhar isso para vocês. O perdão, ele ocorre. Chega um momento em que a gente, sem perdoar e sem pedir perdão, a gente não tem paz interior. E não vai ter paz exterior. Não tem alegria, não tem esperança. Aquilo volta, aquela situação volta. É uma murmuração interior contínua. Então chega um momento em que a gente nasce um desejo. O desejo de perdoar. Então a primeira fase do perdão é o desejo de perdoar. Depois não basta o desejo de perdoar. A gente começa a perceber que quer dar um passo maior. Então vem a segunda fase, eu tenho a intenção de perdoar. Do desejo, que é algo que brota naturalmente, eu passo à intenção, que é algo mais racional. Então eu tenho a intenção de perdoar aquela pessoa. Mas às vezes, humanamente falando, é muito difícil perdoar. Então nós temos que passar para a terceira e última fase, a decisão de perdoar com a graça de Deus, porque sozinho muitas vezes nós não conseguimos perdoar. Então, o perdão é sempre uma via de duas mãos, pedir perdão e perdoar, mesmo que não me seja pedido, e mesmo que eu não o receba, e que nasce no seu tempo como desejo, como intenção e como decisão com a graça de Deus. Quando a gente tiver muita dificuldade de perdoar, peçam a graça de Deus. Outro dia, eu estava dando uma conferência como essa e a Teresa me ajudou, Teresa Papa me ajudou, que ela lembrou um texto, vou falar do Padre Alírio. Ele tem um pequeno livro clássico, já antigo, que se chama a Oração de Amorização. E foi uma coisa que eu fiz quando eu tive dificuldade de perdoar, e por ela eu consegui, por isso eu posso testemunhar. Então, o Padre Alírio sugere, está vivo ainda, com 90 e tantos anos, ele sugere, quando tiver aquela dor que você não consegue perdoar, vai no teu quarto, sozinho. Então, é um deserto. Atenção, silêncio, solidão e o Senhor. Imagina aquela pessoa ali, na tua frente, sentada. Mas imagina ao lado Jesus. Então, temos o silêncio, a solidão e o Senhor. Tem a tentação, a raiva de não querer perdoar. Eu jamais vou perdoar essa pessoa. Mas tem a teofania. Jesus está aqui comigo. E é muito bonito dizer na frente de Jesus e para Jesus tudo a dificuldade de perdoar que eu tenho para aquela pessoa. É um esvaziamento daquela raiva, daquele rancor, daquela dor, enfim, de tudo aquilo que nos incomoda durante tanto tempo. E a presença de Jesus vai nos ajudar a perdoar. Eu sou testemunha disso.
humanamente falando, não apenas como um monge sacerdote, mas como uma criatura humana como todos vocês. Por favor, tentem, porque viver sem perdão a gente não consegue. Então, a Quaresma é um tempo propício para esse passo de perdão. Mas voltemos agora ao título da primeira parte dessa conferência. Ela é chamada A Quaresma da Esperança, como eu disse. Então, a que isso me leva? Cada quaresma deve ser uma quaresma da esperança, e não apenas neste ano santo dedicado à esperança. Por quê? Porque em cada quaresma, uma sequência de verbos me convida diariamente. Quais são esses verbos? E esses verbos me dão esperança. Voltai, arrependei-vos, fazei penitência, humilhai-vos, perdoai, pedir perdão, reconciliai-vos e convertei-vos. Então vou deixar uma série de perguntas para vocês novamente. Percebo a Quaresma como esse tempo e espaço de esperança, de ser melhor, reconciliado com Deus e com o próximo, e com o sentido da vida, de ser cristão, do ser amado e amar, segundo Santo Agostinho, dando vida à própria vida e por toda a vida, exemplo de Jesus? Segunda pergunta, deixo a graça desta Quaresma passar em vão, mais uma vez? Terceira pergunta, lhes dou um exemplo, conversando também com uma outra pessoa, ela me dizia que essa Quaresma era muito especial para ela, e cada Quaresma deve ser muito especial. E eu me recordei quando eu fui ordenado sacerdote, há já 34 anos, eu recebi um pequeno cartão muito simples que dizia: sacerdote do Senhor, celebra a tua missa como a primeira, a única ou a última. Então, trasladei isso para a Quaresma. Celebra cada Quaresma como a primeira, como a única ou como a última. Então, não perdamos, por favor, não vamos perder a graça desta Quaresma, não deixemos que ela passe em vão. E essa é basicamente a primeira parte, a Quaresma da esperança, a esperança de sermos melhor, de nos convertermos. Mas toda a Quaresma é uma Quaresma de esperança. Passemos à segunda parte, a esperança da Quaresma, a Quaresma da esperança e a esperança da Quaresma. Essa é a segunda parte. Como eu disse acima, onde termina a Quaresma, na Quinta-feira Santa, começa o Tríduo Pascal, que vem a ser a esperança da Quaresma, de cada Quaresma. O que acontece no Tríduo Pascal? Ele é feito pela Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. Esses 3 dias se chamam o Tríduo Pascual. Prestem atenção nessa próximo tríduo. Ela começa na Quinta-feira Santa, mas ela não termina. Ela é uma sequência única, é uma unidade, quinta, sexta e sábado. Vou mostrar essa unidade. O que acontece na Quinta-feira Santa? Nesse dia nós recordamos a última ceia de Jesus e a primeira missa. Por isso temos que participar da missa, não somente celebrar a missa, como se fosse a primeira, a única ou a última. E houve, nessa última ceia de Jesus, dois sacramentos muito importantes. A instituição da Eucaristia, o mandamento do amor, o dar a vida por, e a instituição do sacerdócio, o humilde e nobre serviço do Senhor. Essa cerimônia, ela começa como uma missa qualquer, mas ela não tem fim. Depois ela continua com a adoração do Santíssimo Sacramento durante toda a noite. O Santíssimo Sacramento é retirado, vai para uma capela à parte e as pessoas são convidadas a adorar. Vem a Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, sem o início litúrgico, as pessoas chegam na igreja, os sacerdotes também, há uma continuidade da adoração que nós fizemos durante a noite, quando Cristo está sofrendo no Getsêmani, nós lemos o Evangelho da Paixão compartilhado. E a morte de Cristo na cruz é celebrada em uma liturgia solene, sem consagração do pão e do vinho, porque Jesus está morto. E o que ocorre ao invés? Ocorre a adoração da cruz. Após a adoração da cruz, não há um final ou uma despedida litúrgica, porque novamente começa um tempo de deserto, de silêncio, de solidão e aparentemente sem o Senhor. Aparentemente. E vem o Sábado Santo. O Sábado Santo é um dia litúrgico dedicado à meditação do sepultamento de Cristo e à sua aparente desaparição.
É o chamado sábado do grande silêncio sobre a terra. Entretanto, toda a expectativa é voltada para a noite entre o sábado santo e o domingo de Páscoa, em que se celebra a solene vigília pascal, a mãe de todas as vigílias, segundo Santo Agostinho. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. Esse sábado santo, na tradição cristã, recebeu um outro nome, o nome de Memória de Nossa Senhora no sábado. Por quê? Após a morte de Jesus, na sexta-feira da paixão, o que aconteceu? Os apóstolos e discípulos se dispersaram, fugiram, apavorados, com medo, desesperados, com dúvida, em crise. E o que aconteceu? Uma humilde mulher, Maria, a mãe de Jesus, idosa para os padrões da época, pobre, viúva, já não tinha São José, e que tinha acabado de perder o seu filho único, ela sustentou a igreja naquele sábado. Por isso se dá essa memória do sábado santo. E mais tarde Maria, junto com os apóstolos, esteve no Pentecostes, no nascimento da igreja. Por isso Maria também é mãe da igreja. Graças ao sábado santo, mas graças também ao Pentecostes. Então, o que ocorre nesse sábado, nessa noite santa, na vigília da Páscoa? Há uma sequência litúrgica simultaneamente imanente e transcendente, dando continuidade ao que se iniciou na Quinta-feira Santa e passou pela Sexta-feira e Sábado Santos. Fora da igreja, a igreja está fechada, está às escuras, o que ocorre? Dá-se a preparação do Sírio Pascal do Ano do Senhor 2025. Se vocês observarem o Sírio, aqui não há, mas na igreja está escrita a data, 2025, Anno Domini, Ano do Senhor. Se prepara o Sírio Pascal e se ingressa com o Sírio Pascal aceso, cantando 3 vezes Lumen Christi, a luz de Cristo. E são 3 estações, porque o 3 significa o sagrado, significa a Trindade também. E significa o tríduo pascal. Então, 3 vezes se canta a luz de Cristo. Quando se chega ao altar, vem um outro canto belíssimo, o cântico do Exultet, que significa em latim exultai. Então, com muita alegria, se canta essa história de salvação do povo hebreu até nós, o dia de hoje. Em seguida, acendem-se as luzes da igreja, porque já temos a luz de Cristo, da cruz à luz. Atenção, nesse sábado se passa da cruz da sexta-feira à luz da Páscoa. Da cruz à luz. Que esse refrão também fique muito gravado. Vem 7 leituras do Antigo Testamento, que recordam toda a história da salvação. Canta-se o Glória, que ali é uma espécie de ato penitencial. Então volta o Glória e soam as campanas, porque nós vamos ter uma leitura do Novo Testamento. Campanas não, sino, desculpem, o português às vezes está falhando. Soam os sinos das igrejas e com o Evangelho, Jesus Cristo está vivo, ressuscitado em nosso meio. Vocês vão se recordar que vocês vão ter velas nas mãos. Por que a vela? A vela é o melhor símbolo da ressurreição de Cristo que nós temos. Para nós cristãos, sempre que nós tivermos uma vela acesa no sentido cristão de Jesus, ela nos recorda as 2 melhores definições de Deus que nós possuímos. Está na primeira carta de São João. Deus é luz, a chama, e Deus é amor, o calor da chama, que é o que Jesus deseja para cada um de nós, a luz e o amor. Depois que vem a proclamação do Evangelho, que é a essência da Páscoa, o Cristo está vivo, ressuscitado em nosso meio, prossegue a bênção da água e a renovação das promessas batismais no lugar do creio. Porque a renovação das promessas batismais é o credo. E em seguida se dá a bênção da água e o sacerdote vai por toda a igreja abençoando os fiéis. Na tradição do Oriente, costuma-se colocar perfume na água, porque significa o perfume da ressurreição, as mulheres que acorrem ao túmulo vazio para ungir Jesus, mas o perfume também da santidade e da ressurreição. E naquele momento, se houver alguém para ser batizado, será também batizado. Atenção ao credo. Eu mencionei que o símbolo niceno-constantinopolitano, em 325, apareceu pela primeira vez. Nos momentos de tentação, vamos lembrar dos 2 T's,
do deserto, quando vocês tiverem tentação, angústia, dúvida, noite escura, o que tiverem, por favor, rezem o creio. É a essência da nossa fé que ali está. Seja o niceno-constantinopolitano, seja o atual que nós rezamos também, que é o credo dos apóstolos. Ele nos recorda quem nós somos e quem é o nosso Deus. E é importante que nós não percamos isso. Então, na tentação, no credo, nós temos a teofania, os 2 T's do deserto. Em seguida temos a liturgia eucarística e a comunhão entre o Cristo e a sua igreja, que somos todos nós. E por fim, com a bênção solene, termina a unidade do tríduo pascal. Então ele começa no início da igreja, na quinta-feira santa, mas só termina com a bênção solene final na vigília da Páscoa. Proclama-se a essência da nossa fé. Após a sua paixão, morte e ressurreição, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Então eu deixo uma nova pergunta para vocês. Visualizem quais são as suas paixões e as mortes pelas quais vocês estão passando. Fechem os olhos uns instantes. Façamos um silêncio e pensemos na cruz ou na morte que estamos passando em vida. Sejam elas quais forem. Após a paixão e a morte, nós temos ressurreição. E o que importa é a ressurreição. Nós sempre dizemos, não há cruz sem luz. E não há luz que não possa iluminar a nossa cruz, seja ela qual for. Por isso, repito, da cruz à luz. Isso é o fundamental nessa quaresma e na Páscoa também. Mas antes de terminar, eu queria recordar uma situação. Nessa quaresma da esperança, para vivermos plenamente a esperança da quaresma, que é a ressurreição, a vida eterna, nós temos o Ano Santo com a sua peregrinação e o atravessar a Porta Santa. Então, eu fiquei um pouco impressionado. Em Roma, nós estamos com o Ano Santo jubilar com toda a força. E aqui no Brasil quase não estamos falando do ano jubilar. E em toda e cada diocese nós temos as igrejas jubilares, onde nós podemos peregrinar e atravessar a Porta Santa. Então, muitas pessoas me dizem, mas qual é o sentido do peregrinar? É o sentido da quaresma, é de observarmos todas essas passagens que eu lhes dei. A quem eu não estou perdoando, com quem eu tenho que pedir perdão, a quem eu tenho que perdoar. Tudo aquilo, todas as tentações pelas quais estou passando, quais são as teofanias que eu não estou observando, toda aquela série de perguntas que eu lhes deixei fazem parte dessa peregrinação. E essa peregrinação também, ela é física, é um deslocar-se até um determinado lugar. As pessoas dizem, mas o que tem uma porta? Por que aquela porta vai fazer diferença? Não é a porta em si, são 2 coisas. São o peregrinar e recordar que Jesus é a porta das ovelhas. Então Jesus é a porta da vida eterna. Nós somos as ovelhas e Ele é o nosso bom pastor. Então significa que nós vamos, depois dessa peregrinagem, atravessar uma porta que significa que eu aceito Jesus na minha vida como a minha porta para a vida eterna. E há um símbolo, há 3 situações muito concretas que eu devo fazer nesse peregrinar. Eu devo procurar o sacramento da reconciliação, voltar à paz com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Devo comungar, como eu expliquei, a comunhão com Cristo e a sua igreja. E devo rezar pelas intenções do Santo Padre, que são muitas e múltiplas, mas neste ano especialmente pelo Santo Padre, dada a sua enfermidade. Então, essas são as 3 coisas que são pedidas, junto com a peregrinação e o passar pela porta jubilar, que nós possamos realizar para ganhar a indulgência plenária. Então, eu deixei aqui com elas, de todo mundo, estão as explicações do que é o jubileu e do que é a indulgência plenária que se dá no jubileu. Mas, em rápidas palavras, o jubileu é uma tradição hebraica. A cada 25 anos os judeus celebravam esse ano jubilar. E era o perdão
de todos os pecados e de todas as dívidas, e inclusive da libertação dos escravos. Era muito concreto e muito forte. A partir do ano 1300, os papas introduziram também o jubileu dentro da Igreja Católica. Inicialmente eram 100 anos, foram reduzidos para 50 anos, e desde o século XVI a cada 25 anos. O último foi no ano 2000, ainda com São João Paulo II. E nós temos essa indulgência plenária que apaga as penas corporais dos pecados que já foram perdoados, em poucas palavras. Mas nesses 2 links que eu mandei está toda a explicação. O importante é que vocês se preparem para o Ano Santo, vivam com intensidade, e em cada diocese estão designadas igrejas jubilares, onde existe essa porta santa. Basta entrar no site de cada diocese para que possam realizar. Então, nesse novo tempo de Quaresma, Quaresma da Esperança, e com a esperança da Quaresma, nesses 40 dias de reflexão que novamente o Senhor me e nos concede, o que importa é procurar a alegria da conversão, a paz da solidariedade, a graça da reconciliação, o desejo de santidade e o conforto da oração. A oração é a base que nos move para tudo isso. E assim eu desejo a todos vocês uma profunda, abençoada e esperançosa Quaresma, e que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força, pois a Páscoa é a esperança da Quaresma, a nossa chegada também à vida eterna. Que assim seja. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.